tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui do meu canal. Se você é uma pessoa que está tentando vencer a timidez, gosta de leitura, de escrita e de histórias reais, eu convido você para ficar, nem que seja um minutinho aqui nesse vídeo, para mim estar explicando para vocês um pouquinho sobre o meu canal. Então, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu criei ele com o intuito, de estar me ajudando a vencer a minha timidez. Atualmente eu estou escrevendo um livro intitulado Histórias da Vida Invisível de Juliana, que sou eu. Eu sempre gostei de escrever desde criança e ultimamente eu tenho gostado, de escrever muito crônicas. E isso me impulsionou a estar fazendo esse livro, iniciando a escrita do meu livro. Eu não comecei essa escrita com o intuito, de criar um livro, vender ele, publicar, nada disso, porque eu iniciei a escrita do meu livro com o único objetivo: autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. Porque a timidez me acompanha desde a minha infância e, infelizmente, eu já perdi muitas oportunidades da minha vida, mesmo as pessoas falando que eu tinha potencial intelectual, para conquistar coisas maiores. Porém, dentro de mim, por eu não ter uma boa comunicação, eu achava que não adiantava de nada as pessoas falaram que eu era inteligente, sendo que eu não conseguia me expressar. Eu ainda estou aprendendo a me expressar. Inclusive, neste vídeo está sendo um desafio para mim estar aqui me expondo, Já iniciei lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok e no meu WhatsApp. Quem quiser ir lá, é Maju Santos, m.aju Santos. Tanto no TikTok como no Instagram é o mesmo arroba. Antes de apresentar para vocês a escritora, a Maju Santos, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a Juliana, Então, quem é a Juliana? Meu nome é de nascimento, digamos assim, é Maria Juliana. Daí vem a minha assinatura, como escritora, Maju, que é a abreviação do meu nome. Mas aqui eu vou estar falando apenas da Juliana, porque é assim que eu sou conhecida desde pequena, Depois que surgiu a Maju. Então, eu tenho 25 anos, moro na cidade de Eunápolis, Bahia. Nasci e fui criada aqui na cidade. Eu morei na zona rural até os meus 14 anos de idade. E dos meus 15 até os meus 25 estou morando, na cidade. Moro com minha mãe e meus irmãos. Sou a quinta filha de 7 filhos que minha mãe teve. Deixa eu ver mais o que. Sempre fui uma criança muito tímida, a nível de, eu diria, fobia social. Porque quando eu morava na roça, eu era um bicho do mato, gente. Sério mesmo. Quando chegava alguma amiga da minha mãe ou algum amigo do meu pai, eu me escondia. Eu não gostava de estar na sala. Eu lembro que tinha um guarda-roupa dentro de um dos quartos. E eu subi em cima do guarda-roupa e fiquei lá de cima. A casa era de madeira, que a gente morava. E tinha uma abertura assim, próximo ao teto. E dava para quem estava na sala me ver lá de cima do guarda-roupa. Aí só dava para aparecer o meu olho. Aí eu sei que é uma história que minha mãe conta até hoje, que eu fiquei lá em cima. E a mulher pegou, a amiga dela olhou e falou: quem é aquela ali? Aí ela, é Juliana, que tá lá em cima, escondida, Meu pai do céu, achei que eu estava num esconderijo super ótimo, eles me acharam, Eu acho que o fato, de eu ter nascido na roça, talvez tenha contribuído para mim ser assim, mais introvertida e tímida, apesar que os meus outros irmãos não têm a mesma dificuldade que eu para se comunicar, mas é uma coisa desde pequena, não foi nada que eu sofri alguma coisa, não me recordo, que fez eu ficar assim, sem falar, eu era falante, não.
Eu falava com as pessoas de casa, né? Eu me comunicava super normal dentro de casa, com minha família, com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus tios e primos. Porém, quando eram outras pessoas de fora, eu não conseguia. Tipo, a pessoa que eu não tinha intimidade, eu não conseguia conversar, eu não conseguia ficar no ambiente que a pessoa estava. Então, isso era muito difícil para mim. Até na escola eu tinha dificuldades, né, de ter amigas e tudo mais. No ensino fundamental, não tanto, né, por ser criança, eu não me julgava tanto assim. Porém, com o tempo, quando foi chegando a adolescência, então eu tive muito mais dificuldade para me criar vínculos de amizade na minha vida. Mas Deus me abençoou muito com pessoas especiais na minha vida, mesmo eu tendo essa personalidade difícil de me abrir. Eu não tenho muitas amigas, mas as poucas que eu tenho, eu considero, né, que valem por 1000, porque é uma frase que tem até em um dos meus textos que eu já escrevi: mais vale a qualidade do que a quantidade na amizade. Então é isso que eu prezo muito na minha vida e é algo que eu vou trazer também, né, nos meus textos, nas minhas histórias e tudo mais. Deixa eu ver outra informação sobre mim. Gente, eu tô improvisando tudo aqui. Eu não vou cortar o vídeo, não vou editar. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Então, se eu ficar toda hora revendo o vídeo, eu não vou postar. Por isso que esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu vou postar ele da forma que eu estou gravando aqui. Eu só vou subir ele mesmo, né, no YouTube, para ser logo o vídeo de chamada, né, do meu canal. Então, se você gosta de escrita afetiva, de histórias reais, eu vou estar contando a minha história desde o meu nascimento até a minha vida adulta. Então, o livro, né, vai ter os capítulos. Então, vai ter o primeiro capítulo se chama Identidades. Antes de entrar na minha história, eu quero trazer um resuminho, né, dos meus pais, como eles dois se conheceram, né? Como foi o meu nascimento, aí depois eu vou entrar na minha infância e assim sucessivamente. Então vocês vão me acompanhar em cada fase dessa para poder entender como que foi, né, a minha vida sendo uma garota tímida em todos os ambientes. Então, a Juliana que era filha, a Juliana que era irmã, a Juliana na escola, a Juliana com as amigas, a Juliana no primeiro relacionamento dela, no primeiro emprego, como que foi isso para mim? Porque para as outras pessoas parece algo muito natural, porém para a gente, quando a gente é tímida, tudo é diferente. E outro detalhe, o meu temperamento é melancólico. Depois, se vocês gostam, não sei se vocês gostam sobre esse assunto, mas é algo que eu tenho, né, pesquisado muito, que eu tenho me identificado com esse temperamento, que pra gente tudo é mais intenso do que para outras pessoas. Então, algo que pra mim é uma coisa muito grave, para outra pessoa é uma bobeira. Então, eu me importo muito com as palavras, com o que a pessoa fala, da forma que a pessoa fala. Eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, por isso eu sempre gostei de escrever. Porém, eu não sabia expressar isso em palavras. Eu não sabia me comunicar as coisas que eu pensava, que eu sentia. Então, eu gostava de escrever. Então, como iniciou nessa minha paixão pela escrita? Desde pequenininha, eu gostava muito de poesia, de poema, reflexão. Então, eu tinha um caderninho que eu escrevia, né, os que eu ia encontrando. Às vezes, as minhas colegas tinham alguma poesia escrita no caderno delas, eu ia lá e escrevia nas redes sociais, né? Qualquer lugar que tinha alguma coisinha eu escrevi, ou até coisas orais, por exemplo. Minhas primas também falavam alguns que elas sabiam, tipo, te amo, te amo, te amo, mas você não me dá bola, ou me afogar no copinho de Coca-Cola. Essas eram as poesias românticas, gente, da nossa infância, tá bom? Com A escrevo amor, com P escrevo paixão, com J escrevo Juliana do fundo do meu coração. A gente tem umas histórias muito boas, viu? Então, eu sempre gostei de escrever, tenho vários caderninhos aqui em casa que eu fazia, né? Que eu copiava. Não era da minha autoria. Com o tempo eu comecei a escrever algumas reflexões curtinhas, então fui evoluindo.
até eu chegar nos textos voltados para as crônicas. E aí surgiu a grande ideia, né, do livro. Quero destacar uma coisa que aconteceu. Esse ano, eu não lembro o mês, gente, acho que foi 1 ou 2 meses atrás. Eu gosto muito de organização. Então, eu estava organizando o meu guarda-roupa e compartilhei no meu Instagram. E também organizei algumas coisas do guarda-roupa da minha irmã, que é algo que eu gosto de fazer desde criança. Aí eu escrevi um relato, né, sobre como que significava para mim ter um guarda-roupa, porque quando eu morava na roça, eu não tinha um guarda-roupa para mim, então eu guardava minhas roupas numa caixa. Eu fui ter o meu primeiro guarda-roupa com 19 anos. Eu comprei de segunda mão e é o que está aqui, né? Eu ranquei até as portas dele e fiz um curso. Depois eu vou fazer uns vídeos também para o canal sobre esse meu lado que eu gosto de quarto, organização. Então é um sonho meu de infância, né? Ter um quarto só para mim. E eu também quero mostrar para vocês esse meu processo. Eu peguei esse texto contando, né, a história e tudo mais. Vou trazer esse texto aqui também. E minha irmã comentou assim que tinha dado um livro porque eu não investia nisso. E também uma amiga da família também comentou, mandou para mim no privado, falando que tinha chorado e quase chorou com a história que eu tinha contado. Aí eu pensei, não é loucura da minha cabeça. Eu já estava escrevendo, só que eu não estava pensando em postar, né, sobre o livro. Eu estava fazendo ele para mim. Mas eu estava analisando, falei, gente, minhas histórias são muito boas para ficar só para mim. Então eu acho que tem outras pessoas que vão se identificar com as histórias que eu vou trazer. Porque eu vou estar falando sobre diversos assuntos, né? Não vou falar apenas da timidez. Vou estar falando como era a mente minha de uma criança, eu na adolescência, nos meus estudos, como é que eu fazia. Vou trazer também questões familiares, né? Então vai ter histórias minhas com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus primos, como foi morar, né, na fazenda do meu pai até os meus 14 anos. Como foi o processo para mim iniciar o meu primeiro relacionamento, como foi o processo para mim superar minha primeira desilusão amorosa, né? E por aí vai. Eu tenho muito conteúdo, porém, eu ainda tô aprendendo, né, essa parte dos vídeos. Eu nem sei editar o vídeo. Esse aqui já tá em 13 minutos, vai para 14. Eu vou postar ele do jeito que tá aqui. Então, convido vocês a se juntarem a mim nessa minha trajetória. Estou muito feliz de estar compartilhando esse projeto. Para mim é muito especial. É um projeto individual meu. Eu não criei para ganhar likes, porém eu quero compartilhar e quem puder estar me apoiando, vou ficar muito grata. Então, se você puder, me segue, deixa seu like, comenta, compartilha. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa também nos comentários, que eu vou estar aqui, né, interagindo. E não tenho nenhum seguidor ainda, nunca tive conta aqui no YouTube, é a primeira vez que estou começando tudo do zero. Quero movimentar também o meu TikTok e o meu YouTube, então quem quiser tá me seguindo lá, né, como eu falei, m.ajusantos. Vai ser todo mundo bem-vindo, porque lá eu trago os bastidores de como está sendo a construção dos meus textos, do meu livro. Então, se você gosta desses assuntos... Gente, eu vou falar também sobre a minha família, tá? Vou trazer... Eu tenho um lado meu muito brincalhão também, quem gosta de humor, também gosta de fazer vídeos de humor, né, perturbando a minha família, trazendo a rotina de como que é, né, então minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meu cunhado, então vocês vão ver muitos esses tipos de personagens, tá, por aqui, no meu canal, que eu gosto de estar gravando. Gente, eu gosto de coisas simples,
Então, a gente vai num rio, eu gravo, filmo, faço as brincadeiras. Gosto de fazer gincana com meus sobrinhos, que eu sou dessas. Sou contra telas, acho que criança tem que brincar, porque eu tive uma infância muito maravilhosa, vocês vão conhecer ela. E é isso, sejam bem-vindos e até a próxima página desse capítulo.